quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui ouvindo, assistindo o nosso podcast Propósitos, que é uma parceria da Pontual Comunicação comigo, Gabriela Araújo. Sou especialista em comunicação inclusiva, diversidade, equidade e inclusão. E nesse episódio de hoje a gente vai falar de um tema super importante quando a gente pensa em inclusão para todas as pessoas, que é acessibilidade. E para isso, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que Thierry Sintra Marcondes. Thierry, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Obrigado aí todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu sou o Thierry, eu sou um homem branco, estou com o cabelinho para trás com gel para ficar comportado, óculos de armação cinza, estou com um terno cinza também, uma camiseta de ecossistema e uso um cordão de girassol. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estava quente aqui na rua, agora estou num ar-condicionado bem bom, então estou tranquilo, feliz. Eu gosto de escrever os sentimentos para pessoas surdas como eu e neurodiversas, especialmente espectro autista, têm dificuldade de entender sentimentos. E às vezes eu peço e convido a se refletir para também descrever o som do ambiente. Eu uso o cordão girassol porque eu sou uma pessoa com síndrome de Usher, eu sou surdo de nascença e eu tenho retinose pigmentar. Retinose pigmentar, eu perco a visão periférica e com isso eu enxergo como se fosse um binóculo. Eu faço parte de 71% das pessoas que têm deficiência invisíveis, porque a maioria você não vai chegar assim, o que é ter deficiência? Estar numa cadeira? Não. Você não pode julgar, muitas pessoas não aparentam isso, e o cordão de girassol, ele representa quem pode precisar de alguma ajuda. Seja uma pessoa do espectro autista, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com diabetes, ou com ansiedade, ou surdo, ou baixa visão, ele é um símbolo universal. Vai ser um show de conhecimento aqui hoje, né? Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com luzes loiras abaixo do ombro. Tô com um vestido de manga comprida, bem estampado de azul, preto, meio laranja, marrom, enfim, bem colorido. E aqui o nosso cenário é um cenário da gravação do podcast. Tem algumas prateleiras, quadros e alguns enfeites. Eu vou apresentar um pouquinho do Thierry para vocês entenderem, quando eu falo que é um convidado assim, muito especial e de peso, todas as características do Thierry, todas as formações que ele tem, enfim. O Thierry, ele é especialista em inovação, em impacto e acessibilidade. Ele tem muita experiência nas questões de futurismo, de tecnologia, de desenvolvimento de produtos e de processos. Ele é professor convidado da Fundação Dom Cabral, né, Thierry? E lá ele ministra também cursos voltados para conselheiros, para executivos, sempre conectando as questões de acessibilidade, de ESG, com estratégia do negócio e com inovação e estratégia. Ele é empreendedor, é fundador de startups, consultor, conselheiro, palestrante, enfim, Thierry é um poço de conhecimento, estou realmente muito feliz. E eu queria começar, eu sempre faço essa pergunta no final, Thierry, mas para você queria começar já com ela, né? O podcast chama Propósitos, e eu queria entender qual que é o seu propósito com o que você faz, qual que é o seu propósito de vida, o que você conta pra gente? Excelente pergunta, estava refletindo, o meu grande propósito e sonho é ter um Venture Capital e uma Venture Build em acessibilidade. Você deve estar falando, nossa, Venture Capital, Venture Build, acessibilidade e tal. Claro, depois eu vou falar um pouco sobre isso e tal, mas eu reformulei ele para ele ficar um linguajar um pouco mais acessível e direto. Então, meu grande propósito é criar ecossistemas poderosos onde todas as pessoas podem estar presentes. E presente de uma maneira segura e com autonomia. Então, eu quero trabalhar ambientes, ecossistema, para que todas as pessoas possam estar presentes. E para a gente começar a falar de acessibilidade, tem muita gente, quando a gente fala essa palavra, acessibilidade, vai achar que é alguma coisa voltada exclusivamente para a pessoa com deficiência. Ou que é ter uma rampa, ter um elevador, e acessibilidade vai muito além disso, né? Começa contando pra gente, como é que você definiria assim, o que é acessibilidade? Como é que a gente pode explicar o que é acessibilidade? Essa é uma excelente pergunta, porque se vocês estiverem assistindo, pegar o Google, seja que o Gemini agora que está presente no Google, um chat GPT, perguntar o que é acessibilidade, você verá que tem várias definições de acessibilidade. Infelizmente,
Uma que eu gosto muito de usar é acessibilidade, é a pessoa, ou as pessoas. A gente tem que começar a pensar no coletivo, no colaborativo, participarem de todos os âmbitos da vida pública e privada com autonomia e segurança. Para mim, essa é o grande ponto. Guardem essas palavras. Autonomia e segurança. Segurança no cenário que a gente vive é mais do que uma segurança física, porque, opa, tem uma rampa, tem alguma coisa, a pessoa pode cair, pode se machucar ou não enxergar, tá? Muito mais. A gente também está num âmbito híbrido digital, então a segurança cibernética também conta. Então, uma invasão, ou você não conseguir acessar sua conta no banco, ou ter que pedir, você está vulnerável, mas o principal é a segurança psicológica. É o ato de estar pertencer ou pertencido àquele ambiente. Então, o pertencimento é uma forma de segurança. E a autonomia não é só a pessoa faz as coisas sozinha ou de liberdade. Quando eu falo autonomia, a gente tem 5 grandes pontos. Quando a gente fala autonomia, a pessoa já está incluída, porque afinal, se ela está com autonomia, ela está incluída no espaço. Ela tem equidade, ou seja, ela tem as ferramentas necessárias para que ela possa fazer atividade, e tem 3 coisas que a gente, como empresário, empresa, sociedade, a gente precisa. Com autonomia, as pessoas se desenvolvem mais do que aprender e tal, elas conseguem colaborar, desenvolver, criar, elas têm poder de voz. Então, quantas vozes são anuladas, ainda mais nesse ambiente de liberdade de expressão, elas podem, você olhar, é o colaborador interno, podendo falar da empresa, como ele está se sentindo para que ele seja mais produtivo, e o colaborador externo, cliente, por exemplo, também dá feedback, não gostei do produto, pode melhorar. Se ele está com segurança, tem autonomia, ele pode ajudar. E é um consumidor consciente. Por isso eu gosto de falar forte e explicar essas 2 palavras, porque é fundamental para o entendimento de acessibilidade. Além, algumas acessibilidades, você vai ver acessibilidade arquitetônica, latitudinal, digital, o ato de não ter barreira, transpor barreira. Por isso eu falo, participar de todos os âmbitos de vida pública e privada, você e as pessoas, que não adianta você estar sozinho, com autonomia e segurança. Acho bem legal você trazer essa questão da acessibilidade linkada com segurança, e principalmente segurança psicológica, agora que no momento está sendo muito falado isso, né? Principalmente nas empresas, a gente teve ali a atualização da ANR, então agora a questão de segurança psicológica é uma preocupação que, de fato, as empresas vão ter que ter com consistência, né? Tudo bem que acabou de surgir, ainda tem uma série de dúvidas, mas bacana você fazer esse link, porque normalmente não é uma coisa que automaticamente as pessoas linkariam. Acessibilidade tem a ver com segurança psicológica, como assim? Então, muito legal você trazer isso. E entre as acessibilidades, tem a questão de acessibilidade atitudinal, né? Que é muito do que a gente faz, as atitudes que a gente tem, que eu acho que, não sei se há mais, mas hoje em dia é uma dos grandes pontos de acessibilidade também, né? As pessoas ainda têm uma série de questões ou de dificuldade em saber se portar, em saber o que fazer, e acaba impactando na construção das relações de diversas pessoas. Pegando até um gancho desse ponto da segurança, por exemplo, vou falar alguns pontos, até alguns estudos. Você, por exemplo, se você vai para um parque, e o parque, vamos pegar o Parque Ibirapuera, que é grande, depois ele fica escuro à noite, pouca infraestrutura de transporte, é um parque privilegiado, acabou a bateria do seu celular, como que você volta para casa? Seja você homem, principalmente mulher, fala, nossa, tá escuro, isso já cria uma ansiedade, já cria um monte de coisa. Você olhar, acabou a bateria, você está ansioso, é uma falta de acessibilidade. E outro ponto que eu gostei muito, saiu uns 4 meses atrás, um experimento feito pelo Jornal Globo. O Jornal Globo deu R$200 para várias pessoas, principalmente pessoas de periferia, e falou, para vocês comprarem uma sandália havaiana. O troco é seu. E eles até falaram, mas em Copacabana tem uma loja da Havaiana que está Havaiana por R$10 e R$15. As pessoas foram lá comprar?
Muitos falaram, eu prefiro comprar na comunidade, não porque eu estou só ajudando, mas se eu for para Copacabana, eu vou ser discriminado, as pessoas vão me xingar, a polícia vai me abordar o tempo todo. Eu não fico confortável, eu não sou eu mesmo, eu não sou essa pessoa, o estresse que eu passo não vale esse valor. Por isso, a segurança não é, tá no ambiente, desde o consumo, desde você falar, você consegue ir naquele ambiente, você consegue frequentar com carinho, com autonomia, por exemplo, desde acabou vários recursos. Você pode ser uma pessoa sem deficiência, mas acabou seu celular, a bateria do seu celular. Como você volta? Como você faz as coisas, por exemplo? E pegando o lado, realmente, a acessibilidade latitudinal é fundamental, porque eu falo que todos os pilares, inovação, tal, mas a acessibilidade se baseia em 3 grandes pontos. Cultura é o fundamental, dispositivo e tecnologia. Ele faz, por que cultura é o fundamental? Porque vamos pegar uma videoconferência, por exemplo, que muitos de vocês devem fazer reunião em videoconferência. Hoje, que bacana, eu falo, antes da pandemia, eu falava, não faça videoconferência. Eu, Thierry, trabalho com inovação, amo experimentar, eu odeio videoconferência, porque realmente era muito difícil, cansativo para mim. Depois foi mudando, hoje, por exemplo, tem legenda, hoje tem transcrição, hoje tem aparelho auditivo que conecta com o computador, mas o ponto principal é, para mim, que depois eu vou até pegar um gancho. Se você não abrir a câmera, eu não sei se você está brava comigo, você está fazendo um elogio, você está fazendo uma ironia, porque eu sou muito de pegar as feições faciais. Então a legenda, sim, me ajuda muito, mas não é porque tem legenda que você vai fechar a câmera. Não é porque tem legenda que você vai, vou fazer a videoconferência dirigindo, que não está nem certo, caminhando. Não, dedica aquele momento. Abra posição, porque quantas vezes você abre, tem gente deitado ainda. Eu vi que a pandemia ensinou como trabalhar de qualquer jeito, dá dores nas costas. Ainda tem gente deitada fazendo videoconferência, porque no começo da pandemia tinha bastante, realmente. Sim, tem gente deitada, tem gente com ambiente super escuro ou fonte de luz não está preparado para isso. Por isso, essa coisa de cultura é fundamental. Grande parte é cultural. Essa parte cultural, não estou falando, o cara ser capacitista. Esse é só uma ponta do iceberg, porque você tem na cultura, você está bem posicionado na frente de uma câmera, você ajuda todas as pessoas, seja ela com deficiência ou sem deficiência, a um entendimento melhor. E 60% de perda de retrabalho nas empresas é por falha de comunicação. Não é porque a pessoa é surda, aumenta tal, mas 60% é falha. E quem está fazendo essa falha? Possivelmente você que deve estar dirigindo, fazendo videoconferência, ou não deixou claro o contexto, ou está em ambiente com muita luz ruim e tal. Então, você pensar na parte cultural e trabalhar essa acessibilidade é fundamental. Você falou de contexto, eu lembro uma vez a gente conversando e você falando o quanto é importante você saber o contexto da conversa para poder fazer, de fato, a interpretação ali, entender o que está sendo falado e se preparar. E a gente estava comentando, inclusive, o quanto essa questão do contexto é importante para todas as pessoas, na verdade. Porque o quanto é melhor você ir para uma reunião em que você já sabe de fato o que vai ser discutido ali, que tem uma pauta prévia, que já tem os pontos que vão ser falados, para você se preparar e a reunião ser mais produtiva, mais efetiva, né? Então é isso, a questão de acessibilidade é muito além de uma pessoa com deficiência ou de uma pessoa idosa, ela acaba, de alguma maneira, impactando positivamente todas as pessoas, e com isso os negócios, a estratégia dos negócios, os resultados, né? Exatamente. Eu falando de mim como uma pessoa surda. Como uma pessoa surda, a gente linka as palavras, a gente adivinha muito pelo contexto. Tanto que tenho até uma competição que muitas pessoas acham que eu tenho um superpoder de ler o lábio e entender qualquer coisa. E as pessoas falam, nossa, o que aquele casal no shopping está conversando? O que aquele professor está falando? Tal. Não é bem assim.
Não sou até o James Bond não seria esse expert. E tem uma competição na Austrália que fala: quando você não sabe o contexto, o acerto é 29%. Quando você sabe qual é o contexto, o acerto da leitura labial é 84%. Olha a diferença. E isso falando de estudo. Imagina você aplicar em outras coisas. Até para uma IA, que eu vou até pegar o gancho. Então, se a gente está falando agora de acessibilidade e do nada você fala, hoje vai ter um eclipse lunar, eu vou falar, puta, o que é eclipse lunar? É uma ferramenta de acessibilidade, lunar é uma pessoa, tal. Eu vou ficar bastante perdido. Então, o contexto para a gente é fundamental, principalmente a gente tem muita dificuldade com nome e número. Se você abrir, eu faço um convite para vocês, abram a legenda, porque a legenda vai te ensinar como você está falando. Se você aparece alguma palavra errada, possivelmente não é culpa da legenda, possivelmente você que não falou bem, e você vai perceber uma coisa, números e nome, elas erram muito porque não tem um contexto propriamente, por isso o contexto é fundamental. E claro, você mesmo já falou brilhantemente, você manda material antes, deixa claro o contexto, a gente consegue se preparar, eu consigo saber quais vão ser as palavras que vão mais ser faladas, inclusive isso permite até você mesclar uma palavra em outro idioma, porque você pega do nada uma palavra em outro idioma, eu vou ficar super perdido, você vai ver que a legenda também não vai traduzir bem, mas se você deixar o contexto, você vai ver que as pessoas vão conseguir absorver. Mas dou uma dica. Você fala alguma palavra em outro idioma, onboarding, por exemplo. Explica. Onboarding é o ato de receber, de preparar a pessoa para entrar na empresa ou para exercer alguma atividade. Então, deixa claro o que significa essa palavra. Então, para uma reunião vai ficar super mais produtivo e o contexto é principalmente antes você mandar o material, você tem que fazer toda uma preparação, não é só falar o título da reunião, você mandar o material, o seu PPT, por exemplo, eu consigo, como surdo, consigo ler tudo e aí eu consigo pinar depois, porque o que é melhor para mim, ver a apresentação ou fazer a leitura labial? Uma pessoa com baixa visão vai conseguir usar o seu monitor, a sua lupa, por exemplo. Uma pessoa cega vai conseguir pegar a apresentação, rodar num leitor de texto. Uma pessoa com TDAH ou espectro autista vai conseguir também ter o tempo dela e a reunião vai ser super mais efetiva, porque você está dando a possibilidade da pessoa fazer e aproveitar da melhor maneira. O meu WhatsApp recentemente começou a aparecer a opção de transcrever os áudios. E eu tenho usado ele. E realmente, quando é nome de pessoa ou de empresa, ele tem bastante dificuldade também. Aparece normalmente um tracinho ali e ele não traz o texto. Então faz super, super sentido isso que você trouxe. Eu vou pegar uma coisa também de contexto, pegando até com a própria IA. Quem usa muita inteligência artificial, se você está conversando com ela e você muda repentinamente o contexto, nem sempre acontece, mas faz o teste. Você está falando, me escreve o meu post, ou me dá a ideia disso, e aí você fala assim, opa, vou gerar outro tipo de ideia para tal coisa. Você vai ver que ela pega da memória anterior e mistura tudo. Porque a mesma coisa comigo. Se você está falando de um negócio e de repente muda, eu vou estar associado a muitas outras coisas. Se você quer limpar, não perder o histórico, eu digito para minha IA às vezes, mudando o contexto aqui, agora eu quero falar de negócios ou prospecção. Se você olhar, ele acaba pegando a memória antiga e você olhar como surdo, muitas vezes você não fala, mudou o contexto, eu vou continuar pensando ou lembrando das coisas antigas, mas é uma outra coisa. E muitas vezes em reunião a gente está decidindo 2, 3 assuntos, se você muda o assunto repentinamente, eu não consigo rapidamente, opa, será que tem a ver com isso? Isso acaba até me confundindo. Então, dica para vocês em reuniões que está decidindo, opa, decidimos, ok, alguém tem alguma dúvida, tal, agora a gente vai para o próximo ou mudando o contexto, porque isso facilita, não só para mim como estudo, mas acho que para
todas as pessoas. Ótimo. Eu quero falar de IA, mas antes, só para entender, você já deu várias dicas aqui, mas tem mais alguma boa prática que você acha que é fundamental para as empresas para terem essa questão de acessibilidade, para serem mais inclusivas, na comunicação? Alguma coisa que não pode deixar de fazer? Sim, eu falo que muitas vezes eu fiz até um post recente, vai sair até um outro post no meu LinkedIn, seu LinkedIn Top Voice, se vocês quiserem me seguir. Sigam o Thierry no LinkedIn, que é ó. Obrigado. Se você falar linguagem simples, for direto, tal, isso é super importante. Do que você rebuscar. Segundo ponto, as pessoas, assim como uma inteligência artificial, as pessoas são por interação. O Google nos trouxe muita coisa legal, mas ele trouxe um pequeno defeito. A gente só digita café em Minas, não fazemos a pergunta direito, não sabemos o que a gente quer e o principal, a gente não interage. Uma IA e uma pessoa é com base na interação. E eu brinco com a metodologia dos 5 porquê deveria ser para tudo, ou as 5 interações, você deveria pelo menos interagir mais de uma vez para certificar que a pessoa entendeu, não é você entendeu, é isso mesmo? Não, você pode mudar a pergunta e isso você vai ver que vai dar vários insights de ideias, aproximação, a pessoa vai se sentir muito mais acolhida tal, e você vai confirmar se é isso mesmo e se tudo foi compreendido. E até com a própria inteligência artificial isso funciona. A gente ainda usa o IA como se fosse o Google. Sem saber fazer a pergunta correta, por isso vem aquela coisa, engenharia do prompt. Beleza, tem algumas dicas que isso é para um outro podcast, para um outro café, mas a principal é interaja. Você faz a pergunta, você trata, inclusive você tratar a IA e as pessoas com educação, esse é o mínimo. Você tratar uma IA com educação, pedindo por favor, agradecendo, você vai ver que ela performa muito melhor. Tem alguns estudos que falam que ela performa 75% melhor. E comigo, eu amo por favor, obrigado, eu me sinto super acolhido e tal. Outra dica importante, feedback. Feedback é uma palavra tenebrosa. Todo mundo, quando você chama a pessoa, fala, vou te dar um feedback. Todo mundo fala, nossa, qual é a bronca que você vai me dar? Mas não, o feedback deveria ser diariamente, o tempo todo, inclusive pensando até na própria IA. Você vê que no finalzinho tem um joinha positivo ou negativo. Isso a IA está pedindo. Você gostou do meu conteúdo? Esse feedback, você clicar no joinha, tem um potencial muito maior, mas você pode falar, adorei seu conteúdo, mas você poderia ter explorado mais tal parte, ou não gostei, você fugiu do assunto. Eles vão aprendendo, e assim como nós, seres humanos, você não fala, ó, Thierry, seu trabalho tá bom, mas não foi o que eu pedi. O seu trabalho poderia ter sido melhor, ou que tal a gente fazer isso? Ninguém vai ficar ofendido. O ponto que a gente usou essa palavra feedback só para momento, então só gera medo. Nós brasileiros temos um ponto que também, para tudo, até para tecnologia, a gente é péssimo, a gente fica em cima do muro, a gente não é direto. Isso é fundamental para a diversidade. Thierry, tá muito bom o seu trabalho. Ou não gostei. Eu, talvez, você fala, não gostei, ficaria um pouco chateado? Sim, como toda pessoa, mas essa chateação passaria rápido, eu entregaria e todos nós sairíamos mais contentes, performaríamos melhor do que a gente ficar aqui. Infelizmente, esse é o mal do brasileiro, a gente fica muito em cima do muro e não fala com as palavras diretas o que de fato queremos. Então, ele fala, nossa, o trabalho tá bom, mas não sei o quê. Fica enrolando, não usa linguagem simples, não é direto ao ponto, não é estratégia, não sabe o que quer. Nem a IA, nem eu, como pessoa com deficiência, vamos saber. A gente deve até não performar tão bem. E muita gente depois vai ficar, putz,
fica com aquele clima de insegurança. Muito cultural isso, realmente, né, do brasileiro, dar essa volta ali para falar. Acho curioso você falar que a IA funciona melhor com educação. Fico feliz de saber que eu tô tratando bem a IA, sendo educada. E eu nunca pensei se ela ia funcionar melhor ou não. Mas o que eu pensei, olha a mãe onde vai, né? O pensamento da mãe. Falei, gente, você tá falando, sei lá, com a Alexa. Você não pede um por favor, um obrigado? Meu filho, eu tenho um filho de 3 anos que tá vendo eu me comunicar ali com aquele objeto, mas ele tá vendo eu fazer um pedido sem usar um por favor, sem falar um obrigado. Será que ele não vai sair repetindo essa forma de comando com outras pessoas e não com a Alexa ali ou com algum objeto? Então, pensando nisso, eu sempre falo, por favor, Alexa, bom dia, não sei o quê, para tentar ensiná-lo, né, que ele tá nessa fase super de aprendizado ali disso, para tentar ensiná-lo. Então, de uma maneira ou de outra, eu acabei indo para o lado certo ali, ajudando até no resultado das minhas buscas, dos meus pedidos com essa questão da educação. E aí, Thierry, falando um pouquinho agora de estratégia, você convive com muitos conselheiros, você está envolvido ali, né, nesse cenário de conselho, faz parte de conselhos de empresas e tudo mais. Como é que essa questão de acessibilidade está sendo trabalhada quando a gente pensa em estratégia do negócio? Né? Você acha que tem sido mais presente esse tema nas discussões estratégicas das companhias, das empresas? Excelentes perguntas. Vejo algumas melhorias, mas no Brasil ainda tímido. Eu estou fazendo um trabalho, um estudo para saber da onde está vindo. No Brasil, a gente tem 2 cases magníficos. O Boticário. O Boticário ele lançou um batom com IA para pessoas cegas poderem se maquiar. Ele lançou um pincel atômico que permite a pessoa com mobilidade, com atrofia muscular, também poder se maquiar. Você olhar, você serve quantas vezes você está dirigindo, está num ônibus, por exemplo. Você queria, inclusive, eu vi até mulheres se maquiando no mototáxi, por exemplo. Então, imagina a praticidade. Passou uma lombada, não vai esborrar, porque ele vai acompanhar o movimento. E até o Boticário ele criou um sistema junto com a Merco, num Open Innovation, para você poder abrir creme, que isso pode abrir uma lata de palmito ou um pote de azeitona, por exemplo. Eu venho estudando da onde que veio, mas com certeza o conselho aprovou e fez muita coisa. E a Havaiana lançou um chinelo para pessoa com deficiência, porque eles apoiaram a Paralimpíada, porque eles viram que estava mais barato do que patrocinar a Olimpíada, então eles queriam ter esse posicionamento, mas eles viram um ponto. Pessoas com deficiência, principalmente física, cadeirante, amputados e tal, não usam chinelo. Porque eles não conseguem segurar o chinelo. Se você está com uma prótese, você repara, a gente involuntariamente, a gente está sempre usando o dedinho para segurar o chinelo. Involuntariamente, a gente não percebe isso, mas uma pessoa sem mobilidade, com atrofia ou amputada, como que eles seguram o chinelo? Eles fizeram uma coisa super simples, colocaram fora um estofado mais firme para que você, dependendo do tipo de terreno, você pisa com mais segurança. Eles colocaram só um elástico atrás. Coisa super simples. E pensa na gente. Eu perdi um chinelo em Lima, que eu caí no mar, tal, foi embora. Mas pensa, em dias chuvosos, forma uma lâmina de água entre os nossos pés, fica super perigoso caminhar. Você não vai caminhar na chuva com tênis, porque é um monte de tênis, depois você tem que deixar para secar, que estraga o tênis. Mas o chinelo fica perigoso na chuva. Se tivesse esse elástico, olha a segurança que proporcionaria para todas as pessoas. Então, uma ideia vindo de uma pessoa com deficiência, que eles patrocinaram, eles iam fazer a campanha, viu? Pessoas com deficiência não estão usando chinelo, porque foram investigar e ó, que invenção de produto. Sim. Então, se eu olhar, super importante. E um case que eu gosto muito de falar, que eu estou acompanhando tal, a Nike. A Nike tem uma posição, é uma das poucas empresas que eu conheço, que tem agora uma posição de acessibilidade direta, porque eles perceberam que não é adaptar o produto. Hoje as empresas erram falando, vou olhar para o nicho e vou adaptar. Então, uma pessoa com nanismo tal. Não é questão de adaptar, é fazer o produto para todo mundo. Você poder, independente se você tem ou não deficiência, você poder usar.
Como assim, Thierry? Em 2000, vou contar 2 cases da Nike. Em 2018, um garoto chamado Matthew, eu amo essa história, tal, queria que tivesse outras histórias, tal. Ele escreveu uma carta simples para Nike. Nike, passei na faculdade, estou super feliz, mas infelizmente não poderei cursar porque tem uma coisa que eu dependo dos meus pais: amarrar os tênis. Aí a Nike chamou um grupo de engenheiro de design e esse eu falo que é o produto. Eu tenho ajudado muitas empresas nisso. Não é a pessoa com deficiência só. Não, ela faz parte do processo. Chama elas também para co-criar. Chama grupo de design, engenharia. Hoje as empresas ainda trabalham no departamento de engenharia, de design, e pessoas de diversidade ficam fora, ou é só feito um formulário no Form, por exemplo, ou no Drive, para as pessoas preencherem. Não, elas vão fazer parte da construção. Eles criaram um termo chamado Go Fly Easy, que abre e fecha sem necessidade de cadastro. Esse termo estourou como um sucesso. Pessoas obesas, pessoas idosas, eu vejo muitos amigos meus falando: vou calçar meus pais, porque eles não conseguem. Mulheres com filho pequeno, às vezes tá naquela emergência, você vai parar, você vai deixar seu filho onde, por exemplo? Ou quem não tem preguiça, eu, por exemplo, tenho o dedo um pouquinho machucado, que às vezes eu calo sem querer amarrar, então eu puxo forte, ou quem não quer tocar no tênis, ou o tamanho e o potencial de mercado. Aí, em 2021, a Nike criou uma diretoria de acessibilidade, não é acessibilidade digital. Hoje, algumas empresas falam: tem uma diretoria de acessibilidade digital para olhar para essa. Não, é mais do que isso. Inclusive, a acessibilidade digital, eu tenho umas ressalvas, porque é uma jornada. O mundo não é digital. Você não come o computador, mesmo assim, não é nem como você vai ser alimentado, sabe? Você vai pedir no iFood, por exemplo. Então, por isso a importância de ter um aplicativo e um site, mas tem que pensar na entrega. Será que essa pessoa vai conseguir receber com autonomia e segurança? Será que essa pessoa vai conseguir abrir a embalagem, por exemplo, comer, por exemplo? Então é uma jornada. É isso que eu luto. Em 2023, a Nike abriu uma posição de conselho, porque, viu, tem muito detalhe. O botão que eu tenho usado aqui não é acessível. Se eu fosse amputado, tivesse parto, eu não conseguiria abrir, me vestir de uma maneira segura com autonomia. Então, eles estão trocando por ímã magnético ou velcro, por exemplo. E uma mochila? Você olhar, tem muita coisa. Eu trouxe esse exemplo da Nike para a gente não pensar é só o virtual, é só RAM. Não, pode estar nos seus processos e nos seus produtos. E é isso que um conselheiro deveria ajudar as empresas a olhar futuramente, no dia a dia, e até instigando. Será que seus produtos todo mundo vai usar? E não é uma pessoa com deficiência. Acessibilidade é um idoso, uma mulher, uma pessoa preta, um homem branco com privilégio também poderia usar. E afinal, todos nós temos deficiência. Eu, por exemplo, sou deficiente permanente. Espero que você nunca tenha quebrado um braço, ou torcido um pé, ou uma infecção de ouvido, mas quem teve sabe essa dificuldade temporariamente até voltar. E a pandemia trouxe muita deficiência situacional. Crianças gritando no meio da reunião, ou você falando com os gringos, aquele sotaque, você não conseguindo entender nada, ou você viajando com a mochila de rodinha, como que você sobe a escada? Se você parar para pensar, acessibilidade é experiência e eficiência. Tem a história da caneta, né, Thierry? A caneta é a caneta esferográfica? Sim, a caneta esferográfica, eu mapeei já 43 inovações, mas a caneta esferográfica é um case simples e mostra o poder tal, que eu vou contar a história. Antes era caneta tinteiro. Como que pessoas cegas e canhotas escreviam? Pessoas cegas, como que ela sabia onde estava a tinta? Se tinha tinta, o tinteiro, e se molhou a pena, por exemplo. Só tem uma posição, só a caneta tinteiro,
é só uma posição de escrita e não é toda a superfície, é só o papel ou um pergaminho. Quando inventaram a caneta esferográfica, ela podia ser escrita em qualquer posição, se você quiser escrever ela de pé, de lado e tal, então ela escreve, e na maioria da superfície, quem aqui não fez cola, ou antes do celular, era cola na mão, ou os maiores contatos amorosos, você pegava o telefone da menina ou do menino no parque, escrevendo aqueles lembretes na mão, na parede, quem nunca escreveu com a caneta na parede e Eu tal? nunca fiz cola, Thierry. Que tem tinta aparentemente infinita. Verdade. É mais fácil, eu até brinquei que eu ia montar um fã-clube de quem acabou tinta de caneta esferográfica, ela sempre ressuscita, tal. É mais fácil perder do que acabar. E o principal, não borra. Então, pessoa canhoto, por exemplo, que antes borrava tudo, hoje consegue escrever como quiser. Se você quer escrever num papelão, num papel ou numa outra superfície, você consegue. É isso. Experiência, porque você fala, pô, eu quero escrever uma carta para uma menina ou um cartão de Natal. Eu tô falando, parece que eu sou até do passado e tal. Uma cartinha para o meu professor lá fora, que eu morei na Inglaterra, um cartão de Natal, ou quero colocar na caixa para quem que é o presente. Você consegue, então você se sente pertencente, então experiência e é super eficiente, barato naquela monte de coisa. Então a acessibilidade te traz experiência e eficiência. E claro, ela vai evoluindo, porque você fala, nossa, e como que escreveram no espaço? Porque no espaço não tem gravidade, aí inventaram o lápis. Você parar para ver, é uma questão de evolução. Então a caneta tinteiro é um objeto muito mais de luxo, glamour. Quando eu morei na Inglaterra, eu usava bastante ainda. Mas se você for olhar, lápis e caneta é eficiência e experiência. Gente, e aproveitando a sua expertise ali em futurismo, né? O que você acha que seriam as, sei lá, 3 principais tendências que você tem acompanhado para esses temas de acessibilidade e até de diversidade? A gente está vendo todo um movimento global discutindo as questões de diversidade, né? O que você tem visto aí nos seus estudos? Eu tenho visto, primeiro, acho que coisa principal é, infelizmente, esse tema foi olhado muito internamente. Se você olhar o externo, você vê novos mercados, novas oportunidades. Por isso as empresas falam, não tem retorno, tal. As empresas deveriam também olhar para o externo para perceber que tem criação de novos produtos e de novos mercados propriamente. Então, é um primeiro grande ponto. Segundo ponto, a questão do diagnóstico. O diagnóstico, eu acho que para pessoas com deficiência, para pessoas mais sênior ou terceira idade, que agora eu até brinco, tem quarta e quinta idade vindo, é fundamental, porque antes a gente queria tratar todo mundo igual. Opa, essa palavra é meio polêmica, tal, porque na verdade todos nós somos diferentes. Cada um tem sua particularidade. E o diagnóstico veio, hoje a gente está tendo uma tendência de hiperpersonalização. O bom é que essas ferramentas estão massificando, que as empresas ainda fazem em massa, ainda a massa que gera o lucro, mas está massificando a personalização. Porque eu não sou igual ao meu irmão, inclusive eu tenho um irmão com a mesma deficiência. Você fala, nossa, irmão, vai vestir a mesma roupa? Não, a gente tem costumes, tem hábitos, necessidade, maneira de aprender diferente. E tudo isso o diagnóstico vai falar, opa, o Thierry é uma pessoa surda, o Thierry tem retinose pigmentar, então ficou muito mais claro, porque eu lembro quando eu era pequeno, demoraram muito, contando essa parte da minha história para falar da importância do diagnóstico. Quando eu nasci, eu tive que fazer transfusão sanguínea, tive incompatibilidade sanguínea com meus pais. Eu fiquei 3 meses na UTI. Os médicos falaram, vai ter alguma sequela. E os primeiros médicos falaram, Thierry é do espectro autista. Se você olhar, uma pessoa surda, uma pessoa espectro autista, tem muita semelhança. Dificuldade, às vezes, em comunicação, de socialização. Mas se eu tivesse de tratar com uma pessoa espectro autista, possivelmente eu não estaria aqui falando com vocês.
porque eu não teria as ferramentas ou as coisas, o atendimento necessário. Então, opa, depois que veio meu irmão, o Thierry é surdo, como que a gente trabalha isso? Então, a pessoa surda, muitas vezes, leitura labial, ou língua de sinais, aparelho auditivo. Uma pessoa do espectro autista é outro tratamento. Às vezes, ambiente seguro, algum tipo de medicamentos, por exemplo, para acalmar. Então, você vê, o diagnóstico é fundamental. O diagnóstico é fundamental não para diagnosticar, mas também, opa, como que a gente endereça, como essa pessoa performa melhor. E aí, antes de eu saber que eu tinha retinose pigmentar, meu pai vivia falando, Thierry, presta atenção por onde anda. E eu me sentia mal, falei, nossa, como que eu não via? Me tornava muito cauteloso e tal. Depois que veio esse diagnóstico, meu pai nunca mais falou, presta atenção por onde eu ando, por onde ando. E, inclusive, eu comecei a prestar atenção de um outro jeito. Porque eu falava, nossa, agora eu sei, pô, como que eu mapeio? Me tirou um peso enorme das costas. Eu falo isso para toda a diversidade, você sabendo o que precisa, o que é seguro, seu diagnóstico é fundamental. E o diagnóstico, a medicina vem evoluindo, a gente está cheio de wearables, por exemplo, então está medindo, opa, qual que é seu ponto, você dorme melhor, cada um é diferente, onde você performa melhor, qual que é o seu momento de foco e tal, a gente está mapeando tudo isso. Então, diagnóstico vai ser fundamental. E, acabei de falar, eu acho que a sensorização vai ser fundamental. Você fala, como assim a sensorização? Você olhar os sentidos, é como a gente aprende, retém experiência, como a gente tem eficiência. Você parar o sentido, audição, visão, paladar, tato e olfato, são os sentidos que a ausência de um desses sentidos, opa, o Thierry não escuta, é uma deficiência. O Thierry não enxerga, é uma deficiência. Opa, então os sentidos que vão fazer tudo. E, inclusive, a própria máquina, que eu acho que vai vir parte também da diversidade, que eu vou até falar um pouquinho, a máquina aprende pelo sentido. A evolução da inteligência artificial será quando a gente começar a colocar olhos que já existem, você olhar o carro autônomo, já tem olhos, audição, então os assistentes de voz, Siri, Alexa, já tem, agora precisamos colocar tato e olfato, elas vão dar um boom significativo. Ele fala, nossa, a tecnologia vai entrar para a diversidade? Sim, para mim, em 2 anos, sim, hoje a gente fala de etnia, de gênero, orientação sexual, pessoas com deficiência e geracional, mas num futuro próximo a gente fala de animais, principalmente os animais de estimação, vão ter um papel fundamental na economia do cuidado, inclusive até como você usa a própria IA, você usar para o seu cachorro também, claro, não no mesmo nível, mas ele também vai entender e ele se comunica com você, e a tecnologia, que os animais de tecnologia vão nos cuidar agora numa era cada vez mais a gente está envelhecendo e vivendo sozinho. Eu vou ter que chamar você para outro episódio, porque o nosso tempo está acabando, vou ter que encerrar. Antes eu queria te dar um presente, uma lembrança, na verdade, para você. É uma cerâmica feita por uma artesã local e é uma peça única, como todos os convidados que a gente traz aqui para o nosso podcast, como cada um de nós. Como você disse, nós somos seres únicos, cada um com suas demandas, com suas necessidades, com suas características. Quero te agradecer muito. Se quiser deixar suas redes sociais aqui para o pessoal te seguir, LinkedIn Top Voicer, vale a pena, tem muito conteúdo de qualidade lá. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que agradeço, fique à vontade, eu uso Instagram e LinkedIn, mas LinkedIn eu sou mais forte e tal, então Thierry Sintra Marconi, você vai me achar, pode conectar, pode seguir, eu tenho falado muito sobre uma sopa de inovação, impacto e diversidade, e eu faço uma provocação, porque acessibilidade e diversidade é evolutivo. Eu lembro que a gente está até conversando, você falou assim da frase, diversidade é convidar para a festa, e inclusão é chamar para dançar. É chamar para dançar, mas afinal, como surdo, será que eu sei dançar?
Eu preciso, muitas vezes, ser conduzido. O que é uma música para mim? E, muitas vezes, festa é ambiente com muito estímulo, com luzes apagadas. Será que é um ambiente eu consigo, me sinto pertencido? Será que uma pessoa cega, uma pessoa do espectro autista? Então, como tudo, a gente tem que evoluir. E eu proponho uma nova frase. Diversidade é perguntar para onde quer ir, acessibilidade é se preparar para isso e inclusão, todos nós sairmos felizes. Espero que você esteja saindo feliz daqui. Eu estou muito feliz. Obrigada por todas essas reflexões e a gente se vê no próximo episódio.